Olha, são poucas as vezes que eu tenho vontade de sair do cinema antes de um filme acabar, justamente porque acontece ali uma perda do interesse em que a gente não se conecta muito à história, e aí vem essa vontade. É claro que eu fico sempre até o final, mas acontece pontualmente. Infelizmente, foi essa a minha sensação com o Telefone Preto 2, que estreia nesta quinta-feira nos cinemas. É um filme que eu acho que ele tem uma ideia que ele vai se prender a ela e alongar demais isso, tentar esticar demais. E eu também sinto uma incoerência se a gente pensa na construção de personagens que é feita no primeiro filme e a maneira até como o vilão é construído aqui no segundo filme vai para um caminho totalmente diferente. E eu digo isso como quem gosta muito do Telefone Preto 1, que é um filme adaptado de um conto do Joe Hill e dirigido pelo Scott Derrickson, que também volta no segundo filme na direção. E eu acho que é um filme que ele é muito potente para tratar da questão de um desamparo infantil e também da violência que se desprende disso. E até como o sequestrador, né, o The Grabber, ele vai metaforizar isso naquela figura, né, daquele homem mascarado, e que de alguma maneira está ali escondendo algum resquício de humanidade que ele poderia ter atrás daquela máscara. E eu acho que é um cara que está no cotidiano, né? E isso, para mim, é uma das coisas mais interessantes nesse primeiro filme, que eu acho que constrói um terror muito potente, porque pode ser qualquer pessoa, né? Então, eu acho que o filme ele consegue trabalhar esses elementos desse desamparo infantil voltado para essa violência de maneiras muito certeiras. Ele sabe bem onde ele dá os seus pontos. E uma outra coisa que eu acho muito certeira no Telefone Preto 1 é como é trabalhada a questão do tempo, porque é um tempo que ele não tem pressa para correr. Então acho que as coisas acontecem de uma maneira mais natural. Até a própria relação do Finney e da Gwen, ela é construída ali num tempo considerável de tela. E até depois que o Finney é sequestrado e que ele vai parar naquele porão, as entradas e saídas do sequestrador, tudo isso é muito bem mensurado pelo Scott Derrickson nessa construção temporal em que a gente sente realmente a tensão que vai se construir ali. Já no Telefone Preto 2, eu não posso dizer o mesmo. E agora vamos falar mais especificamente sobre ele, ainda que eu vá retomar alguma coisa do primeiro filme, porque eu acho que as histórias, obviamente, elas estão interligadas, né? No Telefone Preto 2, o Finney já está com 17 anos e ele tenta lidar com a questão do trauma, do sequestro, ou pela via de uma certa anestesia, ou revidando com violência. Então, aquela violência que era imposta a ele no primeiro filme, agora é ele que vai tentar aplicar no outro. E a Gwen, ela está tendo sonhos com o sequestrador, e esses sonhos vão levar tanto ela quanto o Finney a um acampamento nas montanhas. E isso eu acho até interessante, essa ambientação ali no meio da neve, e essa sensação de isolamento que é criada. E ali eles vão ter que lidar novamente com o sequestrador e também com algumas mortes que já aconteceram ali. E aí entra uma mudança muito significativa, que é a presença do sequestrador, porque no primeiro filme ele morre, então aqui ele vai estar presente de outro jeito, que é nos sonhos da Gwen. E os sonhos da Gwen também vão ter uma alteração, porque no primeiro filme esses sonhos eram muito mais uma visão que ela tinha, funcionava como uma espécie de pista para que ela encontrasse algumas respostas para as mortes que estavam acontecendo ali. E isso envolvia tanto os meninos, que já tinham sido mortos pelo sequestrador, quanto o sumiço do Finney. Inclusive a Gwen, que é responsável por encontrar os corpos dos meninos. Eu acho que tem essa função até de libertação. Mas aqui os sonhos dela têm uma mudança significativa, envolvendo uma ruptura entre o sono e a vigília, já que os sonhos vão interferir na própria realidade. Então, se o sequestrador faz alguma coisa dentro do sonho, isso pode estar acontecendo ali de fora desse campo onírico. E aí tem uma referência clara ao terror onírico dos anos 80 e a própria figura do Fred Krueger, que agora vai estar representada na figura do sequestrador. E percebe como isso muda?
muda a maneira como esse personagem é pensado, porque ele está numa dimensão completamente diferente da que ele estava no primeiro filme. Eu não estou falando aqui só de planos, mas também de simbolismo. Então, nesse primeiro filme, ele realmente era um cara comum, um serial killer que podia estar em qualquer lugar. Aqui não, aqui ele está num outro plano. E aí, no meu ponto de vista, isso quebra com a lógica interna já construída do personagem, né? Porque não é um filme separado. Ele é um filme que ele é uma continuidade do primeiro, então já tem uma construção feita no primeiro filme que não pode ser desconsiderada. E que é esse terror desse homem que está ali na rua, que pode estar em qualquer lugar, e que é muito diferente de onde ele está agora, que é nessa vertente do sonho. Então ele precisa da Gwen para abrir essa espécie de portal para que ele possa interferir ali na realidade. E é um terror que ele está muito mais nesse campo do onírico mesmo. E para ser sincera, eu nem acho o Telefone Preto 2 um filme aterrorizante, que é diferente da sensação que eu tive quando eu assisti o primeiro filme, desse desamparo, né, que está muito presente ali, disso que realmente pode estar acontecendo ali ao redor da gente. E aqui, eu acho que tem realmente esse desejo de trabalhar essa questão do onírico. Então, o filme ele é mais apressado, tem bastante jumpscare, e esse sonho vai estar sempre em primeiro plano, independente do que isso vai se transformar. Tem até um momento ali, uma sequência que o sequestrador vai patinar pelo gelo. Então é isso, assim, é um filme que ele vai ter essa irregularidade e essa quebra de coerência com esse personagem já construído. Então a minha questão, a minha crítica ao filme não é o fato dele pegar essa ideia do sonho do onírico e tentar reciclar até, né, esse terror dos anos 80 vinculado à figura do Fred Krueger, mas é porque ele faz isso com um personagem já estabelecido e que é estabelecido de uma maneira diferente. Então, para mim, essa mudança rompe com o que havia de mais interessante na proposta inicial, porque ao transformar o dom da Gwen em um campo de batalha física, o filme deixa de lado a sugestão e se lança ao literal, o que eu acho que enfraquece justamente a tensão e o terror que nasciam de um não dito, de um olhar. Até me lembro daquela cena no primeiro filme em que o Finney vê o pai batendo na irmã e que ele olha para aquilo e ele não consegue verbalizar o que ele está sentindo, ainda que seja uma raiva muito grande. E eu acho que o filme consegue trabalhar essas nuances de uma maneira muito sutil e muito certeira. Já nesse filme de 2025, o excesso ganha relevância e o sequestrador deixa de ser um símbolo de um trauma coletivo para virar um fantasma de si mesmo dentro de um espetáculo vazio. Ainda assim, apesar de todas as discordâncias, eu fico na expectativa pelos próximos projetos do Scott Derrickson, que é um diretor que eu acho bastante talentoso. Inclusive, esse filme tem momentos que são interessantes, principalmente visualmente falando, quando essa dimensão do sonho da Gwen aparece, tem esse aspecto granulado que fica bonito na tela e que eu acho que realmente leva a gente para uma outra dimensão, mas para mim ficou só nisso mesmo. E é isso, gente. Infelizmente não gostei do filme, mas quem sabe vocês vão se interessar mais do que eu me interessei por ele. E deixa aqui nos comentários quem assistiu ao filme como foi a experiência, também se vocês gostam do primeiro. E por hoje é isso, fico aguardando vocês nos próximos vídeos. Um abraço e até a próxima!